O nosso canal, hoje nós estamos no fórum aqui de Itaporanga da Ajuda, exatamente no gabinete do Dr. Peterson Almeida, na primeira promotoria aqui de Itaporanga da Ajuda. E vamos conversar sobre vários assuntos. Mas um dos pontos principais seria a questão da insegurança viária e a perturbação do sossego aqui em nosso município. O Ministério Público, como nós sabemos, é fiscal da ordem pública e defensor dos direitos sociais e individuais. Primeiro, vai agradecer ao Dr. Peterson Almeida, porque abriu a sua agenda, está nos recebendo aqui em loco, no seu local de trabalho. Muito obrigado e a gente agradece antecipadamente, Dr. Peterson. Dr. Peterson, a gente tem conhecimento que aconteceu recentemente uma reunião, uma audiência pública, aqui mesmo no fórum, com a participação do senhor e vários segmentos da sociedade itaporanguense, tratando sobre a questão da insegurança viária, da perturbação do sossego aqui no nosso município, especialmente aqui na cidade. Como foi essa combinação? De fato, recentemente, há menos de 30 dias, nós convocamos para uma audiência pública o representante local da Polícia Militar, o comandante Figueiredo, o representante da Polícia Civil, o delegado Dr. Wellington, também representando o município, o procurador, e pessoas da comunidade, especificamente membros da Igreja Católica local, que foi a partir deles que surgiram essas reclamações, né? Nós vimos observando um número grande de boletins de ocorrência registrados na delegacia, dando conta de que pessoas estariam utilizando motocicletas, né, como verdadeiras armas, ou seja, empinando a motocicleta na via pública, usando os quebra-molas como rampas, na sua imensa maioria ou quase totalidade sem capacete, dirigidas por menores. Além disto, também retirando propositadamente os escapamentos para que elas façam aquele barulho ensurdecedor. Né? Só para você ter ideia, só de membros da Igreja Católica nós contabilizamos 12 boletins de ocorrência em poucas semanas, poucos meses, vinham fazendo em sequência. Afora isso, também pessoas da comunidade, porque muitas das situações chegam aqui ao fórum, vieram reclamar, seja o Ministério Público, seja servidores na Defensoria, de que estavam sem conseguir ter o sossego por conta do risco de crianças expostas, de idosos acamados que não conseguiam o necessário repouso, reclamações de diretores de escola, que professores estavam reclamando da dificuldade de dar aulas, né? Porque eles não respeitam escolas, eles não respeitam hospitais, eles não respeitam o fórum. Foram flagrados já, inclusive aqui no fórum, fazendo essa condução perigosa, né? Que é um tipo penal. Então, nós precisamos, como curadores do meio ambiente, do controle externo da atividade policial, do serviço de relevância pública, convocar essas pessoas para que nós juntos pudéssemos debater, fazer um termo de audiência pública, posteriormente um termo de ajustamento de conduta, para que exista uma fiscalização mais efetiva. A gente sabe que o número de policiais é absolutamente insuficiente para a cidade, para povoados. O município territorialmente é muito grande, né, doutor? Exato, a delegacia não tem um número efetivo, nós não temos ainda, que é um outro pleito que nós vamos fazer para a administração, uma guarda municipal que pudesse auxiliar. Nós precisamos também que a administração implante mais câmeras, porque hoje é o sistema que está ajudando a resolver, para que a gente possa identificar essas pessoas, porque a grande dificuldade é identificar as pessoas. Identificando, nós fazemos aqui um termo circunstanciado, rigoroso, né? Para você ter ideia, eu proponho como sanção pecuniária o valor da motocicleta. Então a ideia é você perder o bem. Vai doer no bolso. A ideia é perder o bem. Então eu pergunto logo sem que ele tenha noção do valor da motocicleta, mando fazer uma avaliação. Hoje, rapidinho, no Google você faz uma avaliação do ChatGPT, quanto vale essa moto, e a ideia é por aí. A ideia é, não tenho como pagar, você tem uma moto vendo. Entendeu? Quando essas motos não são de origem duvidosa.
Então, a gente precisaria que tivéssemos outro pleito que nós vamos fazer a administração, mais câmeras, para que a gente possa identificar, porque há uma dificuldade grande de identificar, porque muitas dessas pessoas usam placas frias, dobram a placa para que você não veja, né? É difícil flagrar no momento, eles estão em velocidade, enfim. É um trabalho intenso, extenso, mas que a ideia é despertar para que a comunidade auxilie. Então, hoje todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem uma filmadora no bolso, que são os celulares. Se você vir uma situação dessa, não se exponha, não aborde você na polícia, mas tente fotografar, tente identificar. É uma cidade pequena, se você puder identificar quem é aquela pessoa, procura saber, sabe quem é essa pessoa, onde mora, tal, traga ao Ministério Público. Nós temos portas abertas a semana inteira, de 8 às 2, só trazer, sempre tem gente aqui, leve a delegacia se achar melhor, leve a polícia militar, porque nós estamos prontos e preparados para agir. Agora a gente precisa que a população participe, daí a importância dessa nossa entrevista, a importância da matéria que está no site do Ministério Público, que está nos blogs, né, para que a gente possa ter um trânsito mais tranquilo, não só na cidade, como também nos povoados. Estamos conversando com o Dr. Peterson Almeida, promotor de justiça aqui de Itaporanga da Ajuda. E a participação da população, como é que está sendo, doutor? Então é isso, hoje nós temos uma participação... Ainda é inibida? Não, melhorou. De fato, da reunião para cá, a gente percebeu um aumento maior. É muito fácil, você, no site do Ministério Público, é só você colocar lá www.mpse.mp.br, coloca lá Ministério Público de Sergipe, você já vai ver logo. É fácil, pode ser no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Lá você vai ter um linkzinho que você vai ver logo ouvidoria, e aí você pode fazer essa denúncia pode ser anônima, ela chega online na ouvidoria, e a ouvidoria online manda não só para esta, como para qualquer outra promotoria. Então, não precisa nem vir ao fórum se você não quiser, não precisa nem sair de casa, não precisa se expor, basta que você participe, porque como eu disse, diante de um efetivo pequeno, diante de uma ausência de uma guarda municipal, diante de poucas câmeras que nós temos, ou a gente vai ter as câmeras dos estabelecimentos, então se você tem, ou das residências, se você tem um estabelecimento, se você tem uma residência, se conseguiu captar essas imagens, traga, né? Dentro de um tempo hábil, porque essas imagens geralmente são apagadas em 30 dias no máximo, traga, porque a gente vai precisar do apoio da comunidade para que a gente possa punir. Sem o apoio da comunidade a gente não consegue. Trazendo, não se preocupe, a punição vai haver e vai haver com rigor da lei. Em relação à conclusão dessa reunião, dessa audiência pública, como é que ficou o comprometimento dos integrantes? Não, todos se comprometeram, todos percebem o problema, todos têm conhecimento do problema, né? A polícia se comprometeu a intensificar, eu me comprometi também a requisitar ao secretário de Segurança um efetivo maior, se for o caso, blitz específicas, né? Blitz específicas do pelotão de trânsito da Polícia Militar, né? De se deslocar para Itaporanga já com um caminhão, porque fazer blitz surpresas é uma coisa importante também, né? Fazer uma apreensão. Lembrando que Itaporanga tem a problemática de ser cortada por BRs, né? Então, de ter muitas estradas vicinais, o que facilita a vinda e também a fuga dessas pessoas. Então, enfim, o que nós não podíamos era ficar parado, né? Esperando acidentes acontecer como tem acontecido, esperando que a população siga indormida. A gente precisou agir e nós estamos agindo para que a gente possa colher os resultados. Conclusão desse tema, o Ministério Público do Estado de Sergipe, na pessoa do Dr. Peterson Almeida, está de portas abertas para receber a população e trazer as denúncias. Exatamente. Podem vir aqui ou, como eu disse, usar a página do Ministério Público, que é um meio hoje bastante comum e utilizado. Dr. Peterson, são vários assuntos, vários temas, claro que a gente sabe do tempo, que realmente muitos compromissos, a gente não vai deixar de aproveitar a nossa oportunidade e explorar um pouquinho, viu? Nós vamos falar, por exemplo, pessoas referentes aqui aos direitos da mulher. A gente tem acompanhado uma crescência muito grande, não só em Itaporanga, no estado de Sergipe, no Brasil,
Como é que está esse assunto? Como é que está esse tema aqui em Itaporanga da Ajuda? Olha, tem sido uma crescente. Eu estou aqui há quase 10 anos e de lá para cá houve um aumento muito significativo dos processos envolvendo a violência doméstica em suas várias modalidades, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, agora recentemente a vicária. Então, a gente tem observado que, eu lhe diria que pelo menos 30% das audiências diárias são processos que envolvem a Lei Maria da Penha, e a delegacia está aí para confirmar, dado o número de inquéritos que tem feito, né? Inclusive com feminicídio, como nós tivemos recentemente um bárbaro no povoado Sapé, né? Talvez já fosse até o caso, pelo número crescente, de se pensar em uma delegacia especializada, se não aqui em Itaporanga, mas que atendesse melhor a região, né? Porque é outro problema, nós não temos uma delegacia especializada onde essa mulher pudesse ser recebida por outras mulheres, onde essa mulher pudesse ter um tratamento mais humanizado, né? Há também uma possibilidade, está sendo estudada, de nós criarmos uma casa da mulher. Poderia também ser implantado isto, né? O Tribunal de Justiça tem um projeto nesse sentido. Já há outras casas de mulheres espalhadas pelo estado em cidades maiores, né? A gente também precisa pensar na implantação de grupos reflexivos, né? A exemplo, por exemplo, que tem funcionado. Então, como os alcoólicos anônimos têm, você fazer grupos reflexivos para esses homens, porque, de fato, tem aumentado assustadoramente o número de processos, tem saído punições, várias sentenças estão sendo distribuídas, mas não tem diminuído. Não tem diminuído. Fica a dúvida se os números estão realmente aumentando ou se, a partir da divulgação, mulheres passaram a ter mais coragem de denunciar, né? E uma coisa que a gente pede, que a gente tem observado e que a gente tem, inclusive, punido, uma vez que você procurou, eu digo isso até como uma advertência para as mulheres, uma vez que você procure a delegacia, que você peça providências, você não pode voltar mais atrás, tá? Desistir de jeito nenhum. Eu já tive o desprazer de denunciar mulheres por um crime chamado de denunciação caluniosa. Então, quando você vai à delegacia e você diz que o seu companheiro, marido, esposo, namorado cometeu um crime e depois você volta e diz que não, eu não fiz, não foi bem assim, eu menti, você incorreu em crime. Você incorreu em crime. Você acionou uma máquina policial, judicial, isso é custo para o Estado, e você precisa agora ser responsabilizado por isso. Você vai passar de vítima para ré. Então, começou, termine. Isso não é uma brincadeira, né? A gente tem percebido isso serve até de uma advertência para as mulheres que, quando forem denunciar, tenham certeza que vai haver uma punição e que nós vamos até o final. Não importa se você vai desistir ou não querer mais, tá certo? Mas então é isso. Existe o problema, de fato, tem aumentado assustadoramente, e estamos pensando em soluções. A exemplo de uma unidade policial especializada, uma casa da mulher, e também a criação e o implemento de grupos reflexivos para esses homens, para que a gente possa tentar diminuir essa incidência que tem realmente assustado a todos. São assuntos realmente importantes. Eu vou aproveitar aqui e vou tentar dissociar um pouquinho o promotor e perguntar ao cidadão. A que o senhor atribui esse tipo de comportamento, principalmente do homem, referente aí de encontro à mulher? O senhor teria uma opinião pessoal? Estatisticamente está comprovado que a questão da mulher vítima, em mais de 60%, é a dependência econômica. Então, a primeira coisa é que você tente, enquanto mulher, não depender do seu marido, não depender do seu companheiro. Tenha o seu dinheiro. Trabalhe. O seu sustento, né? Procure um emprego, venda salgadinho, faça escova de cabelo, vá ter qualquer ocupação. Porque a mulher dependente economicamente, ela é a grande vítima. O homem se acha dono dela, né? A gente precisa também tentar fazer um trabalho maior nas escolas, né? Junto à rede pública, à rede privada, educar mais esses meninos, porque
esses meninos podem se tornar mais na frente futuros agressores, especialmente se ele vive essa agressão em casa, né? É uma preocupação muito grande isso. Eu bato muito forte e peço uma pena maior quando essa violência é na frente de crianças. Acontece isso. No caso do Sapé, por exemplo, né? Essa mulher já vinha dizendo que as crianças viam esse caso e deixou 3 filhos pequenos, né? Você imagina que tragédia. Então, é isto. A gente precisa... A solução para a violência a curto prazo é punir, mas a longo prazo é educação. Qualquer espécie de violência. Você só resolve o problema da violência com educação, mas a educação demora. A educação é trabalho de uma geração. Você Né? planta aqui para colher lá na frente. A gente não tem que estar preocupado com a fotografia, mas com o filme. Né? O retrato não é bom, mas vamos trabalhar para que o final seja feliz. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. Peterson Almeida, promotor de justiça aqui da comarca de Itaporanga da Ajuda. Como já dissemos, são vários assuntos. Nós estamos, inclusive, aproveitando esse momento para esclarecimento, para divulgação, para chamar a atenção, para aconselhar você, para orientar você. Dr. Peterson, em relação aos idosos, proteção dos idosos, que é também um assunto bastante relevante, a gente sabe disso. Como é que está a atuação da sua promotoria aqui em nosso município? Vamos deixar claro que nós temos 2 promotorias, não é? A primeira e a segunda promotoria. Ambas têm atribuições cíveis e criminais, e as curadorias, que a Constituição de 88 trouxe para o Ministério Público, elas são divididas. Então, por exemplo, a segunda promotoria, ela se encarrega das questões envolvendo a criança e adolescente, dos direitos da educação, da saúde. Aqui, a primeira promotoria, ela tem um enfoque no patrimônio público, né? No meio ambiente. Que é a sua promotoria. Que é a minha promotoria. No controle externo da atividade policial. Isso é importante até para esclarecer para a população. Sim, claro, claro. Né? Aqui a gente direciona, mas sabendo a quem procurar melhor. E os idosos estão aqui conosco, né? E olha, eu lhe dizia em off Sim. que hoje o problema de um idoso não é ele ficar dependente. O problema de um idoso é ele ficar dependente com uma pensão. A parte financeira pesa, influencia. Se você for um idoso e ficar dependente, você, se não tiver uma família que lhe ampare, você vai ser abandonado. Mas se você for um idoso e ficar dependente, tiver uma pensão, vai haver uma disputa entre aqueles que são seus descendentes, filhos, sobrinhos, o que for, não por você, mas por sua pensão. Se você pudesse ter o cartão do benefício e deixar o idoso, seria o melhor dos mundos. Mas como um acompanha o outro, né? Então você começa a perceber que o problema do idoso é quando ele tem uma pensão, é a disputa por aquele valor que ele tem, né? Que é um valor fixo, é um valor que todo mês está na conta dele. Então, você tem, por exemplo, casos de... isso que eu estou falando é uma violência econômica. Você tem casos de empréstimos que são feitos pelo curador, por aquela pessoa que tem o cartão, que o idoso nem conhecimento tem, empréstimo para comprar uma moto, empréstimo para reformar uma casa, para fazer uma viagem, e o idoso é abandonado, né? As situações mais horripilantes de você ter, por exemplo, processos em que o CREAS flagrou idosos, como eu dizia, com vermes expostas na perna. Entendeu? Uma situação assim de insalubridade inacreditável. Inacreditável. Isso são exemplos aqui em nosso município? Vários. Na sede, em povoados, vários. Então, como é que nós temos agido? Primeiro, a gente tentou, muitas das vezes, conscientizar. Chamar as famílias, a responsabilidade, chama todo mundo aqui, todos os irmãos, de longe, de perto, quem não puder faz por vídeo. Tem surtido efeito? Tem, mas não tem reduzido. Não tem reduzido. Então a gente está partindo agora já para uma outra situação. A gente já está evitando essa audiência no Ministério Público e a gente já está pedindo direto uma audiência judicial. Está congestionando, na verdade, o Ministério Público nesse sentido. A gente precisa agora da força cogente, não só do Ministério Público, mas também do Judiciário. Então, em audiência judicial, presente o Ministério Público, o juiz da comarca, a gente tem chamado essa responsabilidade, dado prazo para um ajustamento
solicitando que o CREAS, ao final desse prazo, diga se a situação melhorou ou não, né? E aplicado punições, porque é crime. O Estatuto do Idoso, ele traz condutas típicas, condutas penais. Quem responde a um processo penal, além das consequências de responder a um processo penal, está sujeito a uma pena que pode até ser uma pena de prisão. Então, essa tem sido a situação. Primeiro, pedir o apoio da rede para saber qual daqueles parentes seria o mais indicado, né? E uma vez esse parente recebendo esse encargo de ficar responsável pelos direitos civis desse idoso, cobrar com prestação de contas. Mas não só desse. Porque, é minha irmã que toma conta e eu não tenho responsabilidade. Não. Não. Uma pessoa tem que ficar com o cartão. Não pode o cartão, por exemplo, ficar com vários. Mas todos têm responsabilidade. E em termos de tomar conta, ter o cuidado, seria o ideal ter um revezamento. Sim, além disso, revezando fica mais leve, né? A solução, a gente tem pensado, tem debatido, inclusive, nos grupos do Ministério Público, seria cobrar, talvez, dos órgãos, dos poderes, especificamente da União, né, que no Pacto Federativo é o ente mais rico, que faça casas de acolhimento espalhadas pelos municípios. Então, como ele investe em creche, talvez casas de acolhimento, entendeu? Onde, quem sabe, poderiam essas casas serem mantidas até com benefício desses idosos, entendeu? Porque a gente está caminhando, o Brasil está envelhecendo assustadoramente, né? Em menos de 20 anos, nós já vamos ter uma população de mais de 25% de idosos, né? E o pior, nós envelhecemos sem enriquecer, né? Nós perdemos aí a curva demográfica. Infelizmente, o país não alcançou os índices satisfatórios, né? O IDH, e agora está numa situação de crise financeira e ficando velho. Então, é um problema crescente e só vai aumentar. Essa observação que o Dr. Peterson está colocando aí, em relação a 25% da população, significa aí mais de 50 milhões de brasileiros idosos. Exatamente. E uma massa de inativos que nós não teremos, talvez, um grupo de ativos que possa sustentar. Perfeito. E isso vai significar aumento da carga tributária. Perfeito. Dr. Peterson Almeida, promotor de justiça aqui em Itaporanga da Ajuda. Para concluir a nossa conversa, Dr. Peterson, eu queria que o senhor deixasse aqui uma referência sobre o trabalho que está sendo feito aqui na sua promotoria referente às pessoas com deficiência. A parte das pessoas com deficiência, ela fica um pouco mais na atribuição do Dr. Alexandre, da segunda promotoria, né? Mas a gente tem percebido também um aumento, vamos dizer, não com deficiência, mas de pessoas com deficiências, outras não são bem deficiências, mas enfim, com autismo. Os atípicos, né? Atípicos, né? A expressão. Me falta agora o nome específico, mas enfim, esse também tem sido objeto de preocupação, né? A ciência ainda não chegou a um diagnóstico fechado, mas aumenta assustadoramente o número de crianças que estão vindo com o espectro autista, né? Em vários graus. E o município precisa estar preparado para isso. Já há aqui, né, uma instituição que acolhe, mas vamos precisar pensar em ampliá-la, né? Porque nós temos um número grande de mães atípicas, são mães que têm que ficar muitas das vezes fora do mercado de trabalho para cuidar desses filhos, né? São pessoas que mais na frente terão que ser sustentadas pelo Estado, né? Então, esse é outro problema atual e de futuro a ser enfrentado pelo atual, pelos atuais e pelos próximos governantes. A mensagem que fica em outubro nós vamos ter mais uma eleição geral, né? Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Tudo que eu falei aqui agora depende muito dessas pessoas. Atenção aos idosos,
atenção às mulheres vítimas de violência, atenção às pessoas, os jovens com espectro autista, né, ao trânsito, ao maior policiamento. Então, muito cuidado com o seu voto, né? O voto ele não tem preço, o voto ele tem consequência, e as consequências a gente sente na pele no dia a dia. Nós conversamos com o Dr. Peterson Almeida, vários assuntos a gente tratou aqui, insegurança viária e perturbação do sossego, falamos também sobre o direito dos idosos, pessoas com deficiência, a questão dos atípicos, falamos também sobre a proteção do direito das mulheres. E a gente gostaria de agradecer imensamente ao senhor por essa sua disponibilidade, abriu a sua agenda, nos recebeu aqui. Eu queria que o senhor deixasse a mensagem final para o público de Itaporanga da Ajuda. Só agradecer, estou sempre à disposição, né? A população também procura o Ministério Público é o defensor da sociedade. Nós estamos, como eu disse, abertos diariamente. Se não quiser vir pelos canais eletrônicos, mas tenham no Ministério Público um aliado para essas e todas as demandas que envolverem a sociedade de Itaporanga. Muito obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou de perto toda essa conversa, essa entrevista. Interagimos aqui com o nosso promotor, Dr. Peterson Almeida. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Peterson. Um grande abraço.